da polícia de Raul, trazendo notícias inesperadas que caíram como uma bomba. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira de Casos Criminais. Esse caso hoje é muito interessante e ele não vai ser contado daquela forma tradicional, da minha linha do tempo. Eu sempre conto na ordem cronológica, esse caso vai ser contado um pouquinho diferente porque ele é bem interessante e o vai e volta no tempo é mais palatável para essa história. Então se prepare que os eventos hoje são fortíssimos. E desde já eu já quero agradecer para as pessoas que estão contribuindo através do Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. Eu agradeço muito a essas pessoas, incluindo a nossa queridíssima Neide Vaz de Mello, a Regiane Evangelista, a Sapauê 1, Sapauê 2, 3, 4 e 5, a Celi Ram, a Sueli Campos, a Thaís Rodrigues, a Wanda Souza, a Vilena Maria da Silva e a Zarta Bushman. Eu agradeço demais que vocês possam ser retribuídas e possam colher dessa multiplicação pela contribuição que vocês têm feito aqui no canal. Esse serial killer mata nos sonhos. Essa é uma história real. Pássaro. Já quero relembrar, dia 8 de julho estreia a nova minissérie do 24 Horas na Mira, Pássaro Negro. A liberdade de um homem se esconde na escuridão de outro homem que está escondido nas trevas. Essa história é inacreditável, mas é uma história real e beira o absurdo. Você não vai acreditar em tudo que vai acontecer, o capítulo vai começar te deixando sem fôlego. É uma das maiores estreias do ano aqui no canal e essa história promete e vai entregar muito mais do que eu já estou anunciando. Eu quero te ver por aqui dia 8 de julho, nessa super estreia da nova minissérie do 24 Horas na Mira. E o 24 Horas na Mira, inclusive, já apresentou outras estreias, Sob a Bandeira do Céu, a minissérie em 3 episódios e também a minissérie Na Escada, que ainda está em exibição, você precisa conferir. Se você quer ver barbaridades judiciais e jurídicas, meu amigo, essa minissérie é pra você. O que acontece ali é perturbador e talvez pode te dar alguns pesadelos em relação a como a justiça pode ser falha e pior, corrupta também. Temos outras atrações aqui no canal, vários episódios dessa série aqui que se encontra na segunda temporada, Na Mira de Casos Criminais. Essa série é muito impactante porque ela tem vários casos que mexem e todos eles com uma análise importantíssima no final. E é claro, você precisa conferir o caso Quando o Estranho Chama, é um dos meus casos favoritos dessa temporada e é um caso muito, mas muito bombado, porque ele tem muitas reviravoltas, então você vai ser pego de surpresa com... Eu nem vou falar, mas se prepara, o final ali é chocante. E também, é claro, as outras minisséries aqui do canal, A Falsa Herdeira, Elizabeth Holmes, o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente, a saga Johnny Depp vs Amber Heard, o julgamento está completo aqui no canal, os eventos posteriores também. E não deixe de conferir a série As Mulheres do Presidente. Essa minissérie é um desafio que eu lanço pra você. Se você assistir e conferir o primeiro episódio, você não vai conseguir parar até chegar ao último. A história é berrante, é chocante e ali tem vítimas reais. Mulheres que merecem ter suas histórias contadas, vítimas que merecem ter suas vozes ouvidas. E essa história, eu reuni as fontes, eu reuni as versões de todos os envolvidos para trazer exclusivamente aqui para o canal. É a primeira vez, mundialmente falando, que todas as testemunhas têm suas versões completamente colocadas lado a lado em uma extensão de uma minissérie como essa. Então você não vai encontrar em nenhum outro lugar todo mundo reunido como tem aqui nessa minissérie. Confira. Você consegue se encontrar a página de playlists, também as playlists aqui na aba principal e os links de todas essas atrações que eu mencionei aqui, você pode encontrar fixadas no primeiro comentário. Só você ir ali, primeiro comentário, mostrar mais, você vai ver tudo separado, organizadinho. Esse canal é mega organizado, as playlists estão bem estruturadas e você consegue se encontrar com facilidade. Caso você precise de ajuda, é só comentar aqui embaixo que eu vou ajudar você, ok? E nós vamos iniciar essa história agora.
Hauula é uma pequena ilha localizada no Havaí e a gente começa no dia 21 de julho de 1977. Quem encabeça o caso é a Charlotte, de 31 anos, que estava em casa com o seu namorado, Mark Barnes, de 26 anos. E eles tinham um bebê, Max Panamá, de 6 meses. Tudo parecia normal e a Charlotte parecia estar muito feliz. E o Mark estava muito feliz, ele estava maravilhado porque era pai. E eles moravam sem pagar aluguel em troca de fazer manutenção na propriedade. Eles tinham um deck e o Mark estava plantando árvores do paraíso nos campos. Quando, de repente, a Charlotte falou para o Max que ia até uma lojinha que ficava a 3 quarteirões para comprar algumas coisinhas. E ela disse que ia levar o Max junto com ela. E ele disse, tá bom, até lá então, até daqui a pouco. A Charlotte saiu então com o Mark ficou e muitas horas se passaram. E a Charlotte e o bebê não retornaram para casa. Aí, o Mark decidiu ir até a lojinha, mas eles não estavam lá. E de repente, ele avista o carrinho do bebê abandonado em um ponto de ônibus. Ele achou que de repente a Charlotte tivesse pegado um ônibus para ir em algum outro lugar e deixou o carrinho ali. Sendo assim, ele pegou o carrinho e retornou para casa. E aí ele sentou e começou a esperar. Charlotte não retornou para casa naquele dia e o Mark não ficou muito preocupado, porque a Charlotte tinha por hábito de pegar um ônibus, ir visitar alguma amiga em outra parte da ilha, e ela ficava lá uns 2, 3 dias. E naquele dia que ela saiu, ela levou uma bolsa, a bolsa do bebê, a mamadeira, e então ele ficou tranquilo, pensou, bom, de repente foi isso, ela saiu de novo, sei lá. A Charlotte era uma pessoa que vivia um dia de cada vez, alguém que tinha o espírito livre. Vamos entender então um pouquinho do passado do Mark. Em 1976, ele era um escritor freelance da Califórnia que se mudou para Hauula após ter passado um período no Vietnã na Marinha. E ele morava sozinho, o objetivo dele era escrever. E em uma tarde ele estava em sua casa escrevendo quando alguém bateu na porta. E era Charlotte e um rapaz pedindo alguma informação porque estavam perdidos. Então ele deu as informações e o casal foi embora. Na manhã seguinte, quando ele se levantou, ele se deparou com a Charlotte na sua porta. Ela já tinha se livrado do rapaz, estava sozinha e queria conhecer a ilha. E ela o convidou para ser seu guia e ele não precisou de muito tempo para dizer sim. E eles não precisaram também de muito tempo para se conectarem, porque foi instantâneo. A Charlotte era muito bonita, era esperta e firme nas suas decisões. Se tinha vontade de fazer algo, ela fazia. E o Gene Murray, que era amigo da Charlotte e do Mark, que aliás era vizinho deles, disse que era um casal na época contra o sistema. E era por isso que eles se atraíam um pelo outro. E na visão do Gene, eles eram felizes, descolados e até doidinhos. E certo dia, a Charlotte começou a contar o seu passado para o Mark. Ela contou que já havia sido casada antes, que tinha uma filha de 7 anos chamada Jennifer, que morava com seu ex, no Novo México. A Charlotte tinha sido criada no estilo de vida de classe média alta e todos esperavam que ela achasse um bom marido. E ela até achou esse homem. Mas ela era alguém que queria liberdade, muita liberdade. E um pouco mais do que uma vida tradicional. E o pai da Jennifer tentou muito fazer a Charlotte feliz, mas não era bastante para ela. Isso trouxe a separação. Então a Jennifer ficou morando com seu pai e a Charlotte ficava indo e vindo na vida da família. E a Jennifer sempre gostava de ver a mãe, mas isso raramente acontecia. E um dia a Charlotte apareceu na escola dela, e isso até foi muito marcante para Jennifer, porque elas foram até o bosque, pegaram uma borboleta, colocaram no pote e ficaram observando. E em 1976 a Charlotte se mudou para o Havaí e não demorou muito para que a Charlotte engravidasse do Mark, e então nasceu o lindo garotinho Marx. E o Mark foi pego de surpresa nessa gravidez. Ele ficou muito perplexo no começo, mas aceitou com muita alegria.
E a família se encontrava em um bom momento da vida, curtindo a chegada desse bebê, e tudo parecia normal e a Charlotte parecia feliz. E o Dean falou, gente, né? Ele percebeu o quanto Mark estava contente, ele até usou a palavra felizão para descrever a sintonia do Mark e como ele estava orgulhoso por se tornar um pai. E eles estavam vivendo uma vida havaiana e tudo parecia perfeito, até não ser mais. Se passaram 2 dias e como a Charlotte não voltou para casa, o Mark resolveu ligar para a polícia. E nesse ponto ele ficou preocupado. Ele disse que relatou à polícia que a Charlotte tinha um espírito livre e às vezes sumia por alguns dias do nada, sem dar qualquer notícia. E as autoridades disseram, olha, dá um tempinho. E ele falou, tá, ok. Ainda ele não estava muito preocupado. Sumir assim era algo que ela já havia feito anteriormente. Passaram-se mais alguns dias e o Mark retornou a ligação para a polícia para dizer que a sua esposa e o seu filho estavam sumidos. A polícia pediu algumas descrições e ficou por isso mesmo. Nenhum detetive foi enviado para a casa do Mark. 20 dias se passaram, quase 3 semanas, sem que o Mark tivesse notícias da esposa e do bebê. Neste ponto, ele já estava altamente preocupado. E então uma revelação veio à tona. Seu amigo Jim disse que viu a Charlotte caminhando à beira de uma estrada movimentada. E isso aconteceu alguns dias depois que ela saiu para ir na lojinha. E nesse ponto ele estava dirigindo até Raula quando ele viu a Charlotte carregando o bebê no ombro. E ele não teve como parar o carro porque estava a 80 km por hora. Então o Mark resolve ir até a polícia para ver como a investigação estava andando. E descobriu então que não havia nenhum registro das ligações que ele fez falando sobre o desaparecimento dela e também não tinha nenhum registro de desaparecimento. O Mark estava muito aflito, ele sabia que a Charlotte era diferente, mas dessa vez o tempo do sumiço estava longo demais. Ele relatou à polícia que ela parecia feliz na última vez que a viu, mas anteriormente havia acontecido algo que o preocupou. Ele contou que 6 meses antes do desaparecimento, quando eles trouxeram o bebê do hospital, ela andou cerca de 10 dias dentro de casa com uma venda para não enxergar. Nessa época, o Mark tinha que fazer todo o trabalho da casa, além de cuidar do bebê, trocando fraldas, até que um dia ela resolveu tirar a venda dos olhos e se mostrou uma mãe bem dedicada. O Mark achava que ela tinha sofrido depressão pós-parto, mas o Jim disse que a Charlotte também tinha umas outras atitudes estranhas. Às vezes ela ficava entrando e saindo de dentro de casa e ela ficava procurando ocasiões para ficar sozinha. A Jennifer, a última vez que viu a mãe neste ponto, quando a Charlotte estava grávida de 4 meses, elas estavam na rede e a Charlotte pegou a mão da filha e colocou na barriga dela. E ela disse, olha, eu vou voltar para a ação de graças. E então a Jennifer e o pai dela, o ex da Charlotte, a levaram até o ponto de ônibus. E aí, a Jennifer nunca mais viu a sua mãe. Agora que havia sido registrada uma denúncia, a polícia de Raula emite um aviso oficial de pessoa desaparecida e começa uma busca pela Charlotte. E olha só, tem um outro evento interessante também. Antes do desaparecimento, o pai da Jennifer e o pai da Charlotte estavam organizando uma viagem para mandar a Jennifer para o Havaí, para visitar a mãe. Isso em julho. Só que aí, alguns dias antes da chegada da Jennifer, o plano desabou. O pai da Jennifer, que era muito protetor, falou, não, peraí, eu não vou, não. Porque naquela época era muito complicado quando havia uma separação e o filho ia para um outro estado. Às vezes era muito difícil de conseguir esse filho de volta, ainda mais considerando que o sistema judicial sempre foi bastante preconceituoso e colocou a guarda dos filhos com a mãe, independente do estado dela. E o pai dela temia que a Jennifer não voltasse, ainda mais sabendo que o sistema judicial sempre foi muito preconceituoso, ele sempre priorizou a guarda dos filhos
A mãe, dependente do estado dela ou não, poderia ter 1000 provas que a mãe era incapacitada ou que de repente era até descontrolada, e os juízes sempre falaram, não, fica com a mãe, pronto, e acabou. Então, nessa situação, o pai da Jennifer temia que, se eu matar minha filha, é capaz dela não voltar mais. Do jeito que a Charlotte é, ela pode segurar a menina para sempre. E aí, ele, né, sabiamente se resguardou. E aí, a Jennifer acredita que de repente isso pode ter impactado a sua mãe, porque ela estava aguardando a visita da filha, mas isso não aconteceu. Enquanto a investigação acontecia, a polícia foi atrás dos amigos, dos membros da família, hospitais, e eles pegaram uma descrição da Charlotte, pegaram uma descrição do bebê. O Mark foi muito cooperativo, e só que daí eles disseram pra ele, olha, liga pra gente, tá, quando ela aparecer. E foram embora. As autoridades não ficaram muito preocupadas, porque naquela época algumas pessoas faziam isso. Se mudavam de casa e iam morar com outra pessoa e diziam, olha, tchau, tá? Tô indo. Acabou, o amor foi embora, vou morar com outra pessoa. Vai. Então, era comum, ainda mais na ilha, no Havaí. E com o histórico dela, ela podia muito bem ter comprado uma passagem e ter partido. E após uma rápida menção ao noticiário local, o caso é esquecido. Um dia o pai da Jennifer a chamou e disse, olha filha, a sua mãe sumiu e ninguém sabe onde ela está. A Jennifer ficou muito, muito triste porque ela queria tanto conhecer o meu irmão. Ela sentava num balanço e girava o balanço que estava ao lado do balanço dela e fingia que estava conversando com o Marcus. Ela acabou sofrendo muito com essa perda dupla. E depois de um ano, o Mark ainda estava procurando. Ele ficou muito chateado e ele organizou incessantes buscas e sempre com muita esperança. E ele saía para procurar animado e voltava arrasado, porque não havia nenhum sinal dela. E ele ficou refugiado em casa, vivendo de bicos apenas para se manter. Porque ele entrou num processo de tristeza muito, muito profundo. 2 anos depois, o caso foi arquivado. Foi um período terrível para o Mark. E ele decidiu ir embora do Havaí. Ele se mudou para o norte da Califórnia e continuou trabalhando como um escritor freelance. E aí, ele se casa, se torna pai de 2 meninas lindas. Só que o casamento dele começa a desmoronar, porque o Mark não conseguia esquecer o desaparecimento da Charlotte, nem do Marcus. Ele disse que parecia um campo minado na sua mente. De repente, tudo aquilo voltava quando ele menos esperava. Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Eles estão bem? Estão juntos? E eram perguntas insistentes no seu cérebro. E aí ele casou de novo, depois da separação. E o segundo casamento também fracassou, porque era muito difícil para uma mulher aceitar que o seu marido estava pensando o tempo todo em uma outra mulher. A Jennifer cresceu e ela queria saber se a mãe iria voltar, quem sabe, para os aniversários, para a formatura, para os eventos, mas nunca acontecia. E ela sentiu uma tristeza muito, mas muito profunda. Muito mesmo. Então, os anos passam e no total 27 anos vão embora. Mais de 2 décadas, sem nenhuma notícia da Charlotte e do bebê. Então, em dezembro de 2004, a Jennifer resolveu começar uma investigação. Ela queria uma resposta e queria estar na linha de frente. E ela enviou uma carta para as autoridades e pediu ajuda para localizarem a mãe dela. E ela disse, olha, eu não acredito que a minha mãe iria desaparecer assim, com um bebê, para ninguém ter notícia. E então, em 2004, a Procuradoria-Geral do Estado decidiu analisar novamente o caso. E a Jennifer viaja até o Havaí para se encontrar com um policial e com um agente especial, Hal Fischetz. E eles pegaram as cópias do relatório inicial do sumiço e eles perceberam que o Mark esperou 3 semanas para fazer um boletim, que foi no dia 10 de julho.
Só que o Mark falou, olha, eu liguei 2 vezes para a polícia nos primeiros dias do desaparecimento, mas não havia registro. E ele não tinha como provar isso, então ele se tornou um suspeito. Os detetives retornaram ao bairro onde eles moraram nos anos 70 e começaram a bater de porta em porta para saber se alguém se lembrava do casal. E por sorte eles encontraram um vizinho daquela época que lembrava exatamente da Charlotte e do Mark. E as informações não eram das melhores. O vizinho relatou que o casal brigava muito, que havia muita gritaria, mas que eles também eram bastante reservados. E depois disso eles conseguiram encontrar o velho amigo do Mark, o Jim Murray, que ainda mantinha contato com o Mark. Todos aqueles anos eles ainda eram amigos e se falavam o tempo todo. E o Jim nem imaginava que a polícia tivesse reaberto o caso. Eles bateram na porta dele e falaram, podemos te fazer algumas perguntas? E ele falou, claro. Do que se trata? Os detetives disseram para o Jim que o Mark era um suspeito. Isso o deixou muito chateado. Durante todo o tempo da conversa, o Jim enfatizou que o Mark não era capaz de fazer nada com ela e ele ficou irredutível e não cedeu à pressão dos detetives. Olha, o Mark era muito afável, não fazia nada disso, não era capaz de fazer nada com ela. Isso é um absurdo. E os detetives decidiram que precisavam encontrar o Mark. E é claro, o confrontar também. E eles o convidam a comparecer na polícia do Havaí. Seria a primeira vez que alguém especificamente iria bater de frente com ele em relação ao caso. O Mark estava morando no norte da Califórnia e ele ficou muito indignado quando começou a ser tratado como um suspeito de eliminar a namorada e o próprio bebê. Foi duro de engolir. E ele disse, olha, isso é ridículo, eu não tinha motivos e não seria por dinheiro. E as informações que ele deu para a polícia eram bem consistentes com tudo que ele havia dito na época. E ele foi questionado sobre as discussões e ele disse, sim, olha, a gente teve discussões mesmo, mas eu nunca fiz nada com ela. E então eles falaram, você aceita passar pelo teste de polígrafo? E ele disse, eu aceito. O teste deu inconclusivo. E os detetives estavam convictos que o Mark era culpado. E a polícia resolve mudar o caso de desaparecido para homicídio e começam a analisar a casa que o Mark e a Charlotte moravam. Eles usaram um radar de penetração no solo, eles achavam que ele poderia ter os enterrado no quintal. Eles demoraram 1 dia e meio para escavar a área, mas não encontraram nenhum tipo de resto humano. E no outono de 2001, o detetive Raul Fitch e sua equipe voltam a focar em Mark com uma nova teoria. O Mark tinha uma irmã chamada Abigail, que tinha adotado um filho com a idade próxima ao bebê desaparecido. E o filho da Abigail estava estudando na Alemanha. A polícia então se convenceu que o sobrinho do Mark era, na verdade, o filho do Mark e que o pai do Mark tinha mandado o bebê para a Alemanha, para Abigail, depois que o Mark eliminou a Charlotte de algum jeito. E aí a Abigail escondeu o bebê nessa escola alemã para ninguém descobrir todo o complô. E eles foram atrás da Abigail, conversaram com ela e eles falaram, olha, a gente vai para a Alemanha, viu? A gente vai atrás desse bebê. Só que aí, de repente, a polícia percebeu que essa ideia era ridícula, que não tinha cabimento, e eles desistiram. E a polícia ficou num impasse sem prova alguma depois disso. Eles não sabiam para qual direção tomar, para qual direção ir. E foi aí que eles resolveram dar mais um passo. Eles pegaram a foto do bebê fornecida pelo Mark e mandaram simular como o Mark estaria anos depois. E eles pegaram essa simulação e cadastraram no Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas. E eles pegaram o DNA do Mark, da Jennifer e da avó da Jennifer e adicionaram essas informações ao cadastro. Nos 6 anos seguintes, o Mark continuou sendo tratado como suspeito, mas a polícia não tinha nenhuma prova contra ele. E aí o Mark sentiu todo esse período como a situação era extremamente desagradável, porque a polícia ficava entrando e saindo de sua vida com inúmeras acusações. E ele pensava, mais um pouco, eles vão bater aqui na minha porta e vão dizer, você está preso. Em novembro de 2011, o Mark recebe uma ligação da polícia de Raul.
trazendo notícias inesperadas que caíram como uma bomba. Uma bomba que viria à tona 34 anos depois. Nós achamos é o seu filho. Seu filho está vivo. Foi um momento de muita emoção para o Mark. Ele ficou eufórico e disse: posso falar com ele? Posso ver ele? Onde ele está? E aí a polícia não quis falar mais nada. E a história que vem agora desvenda todos os acontecimentos na vida do pequeno Marks, agora com 34 anos, quando isso vem à tona. O nome em sua identidade era William Steves e ele foi adotado aos 3 anos de idade. Ele sabia que tinha vivido no Havaí até ter sido adotado, mas não tinha informações sobre seus pais biológicos. E o William disse que nunca tinha pensado nos pais biológicos, na verdade, até entrar na faculdade, mas ele tinha uma sensação incômoda sobre por que sua certidão de nascimento foi criada quando ele já tinha 1 ano de idade. Então, ele ficou interessado em buscar respostas. E na primavera de 2011, o William estava na internet quando leu um artigo sobre uma mulher, Carlina White, que foi sequestrada quando era bebê em um hospital de Harlem, e ela cresceu suspeitando que a sua mãe a sequestrou. E em um incrível caso de coincidência, os pais biológicos da Carlina estavam morando a menos de 45 minutos de distância dela. Então, a jovem de 23 anos procurou online por pessoas desaparecidas e ela finalmente resolveu o mistério. Ela descobriu que era uma bebê que desapareceu no hospital. Ela descobriu tudo isso através de um site do Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas. E o Williams ficou impactado com esse artigo. E ele decidiu entrar nesse site também e verificar. Ele preencheu um formulário, clicou no local, preencheu nascimento, sexo, data de aniversário e a reviravolta acontece. A primeira coisa que aparece na tela do seu computador foi todos os dados de Marks Barnes. A projeção da foto foi quase como se ele estivesse se olhando no espelho. Ele copiou a imagem na mesma hora e mandou para um grupo de amigos perguntando o que eles achavam. E todos foram unânimes em dizer: é você! No mesmo dia, o William liga para a delegacia da polícia de Hauula e logo eles solicitam um exame de DNA. O teste de DNA confirma que o Mark era o pai do William. Depois que os pais do William o adotaram no Havaí, eles se mudaram para Nova Jersey, que foi onde ele cresceu. E ele foi muito bem cuidado e amado por esses pais. E a cabeça dele ficou assim, em parafuso com essa descoberta. Ele sabia que tinha uma família, mas havia uma outra família por aí, que estava procurando por ele. E aí, quando ele recebeu a confirmação, ele ligou para o pai biológico, Mark. E ele se apresentou e a primeira pergunta do Mark foi: como a Charlotte está? O Mark ficou chocado ao saber que a Charlotte não estava com o William Marks. Ele acreditava que eles estavam tendo uma vida em família e o Mark ficou arrasado. Em contrapartida, quando a Jennifer soube que o seu meio-irmão estava vivo, ela entrou em choque no primeiro momento. Mas depois, ela disse que o que mais alegrou seu coração foi saber que o seu irmão estava muito bem, feliz e financeiramente estável também. E o William contou para sua irmã e para o seu pai biológico tudo o que sabia sobre a sua história. Ele viveu em um orfanato no Havaí dos 6 meses até uns 3 anos e meio. E em 1977, Steve Carter estava estacionado em Oahu, no Havaí, como oficial do exército americano. E ele foi com a sua esposa Pat, porque eles planejavam adotar uma criança durante seu tempo na ilha havaiana. E eles então foram em uma agência de adoção. Foi amor à primeira vista. Quando eles viram o Steve, de 3 anos e meio, eles falaram: é esse, ele é o nosso filho. E eles adotaram. Só que aí o Steve e a Patty viveram um sentimento constante de perturbação durante muitos e muitos anos. Eles se preocupavam que alguém aparecesse para reivindicar seu filho como seu. No entanto, isso nunca acabou acontecendo. E por vários anos, eles tinham medo insistente que
de repente o pai ou a mãe biológica voltasse para pegar o filho de volta. Mas até que um dia a ansiedade acabou passando, já que ninguém dava sinal de vida. E embora o aniversário do William sempre tenha sido objeto de mistério como resultado das suas origens turbulentas, o casal decidiu dar a ele uma celebração anual que tinha uma camada extra de significado. Todos os anos, em 23 de setembro, a família celebrava o dia em que o Steve entrou em suas vidas, chamando-o de "Vim para ser o dia do nosso menino". O William deu à polícia a certidão de nascimento do orfanato de Raul, no qual ele estava registrado como o nome de Tenzin. E então os detetives começaram a rastrear os passos da Charlotte quando ela e o Marks desapareceram, o William, né? E eles descobriram que a Charlotte abandonou o carrinho, subiu em um ônibus e foi parar do outro lado da ilha. Ela bateu na porta de desconhecidos, falou que a bebezinha dela estava com fome, pediu leite e perguntou se podia trocar a fralda da neném. A dona da casa viu que a Charlotte não estava no estado normal e chamou a polícia. Quando a polícia chegou, a Charlotte se apresentou com o nome falso e deu o nome falso para o Max, que nesse caso ela já mudou a história, não era mais uma garota, era um bebê, era um menino. O bebê ficou em custódia do estado e ela foi mandada para um hospital por 5 dias. Quando ela saiu do hospital, a assistente social olhou para ela e disse: "Quer saber? A gente quer você com seu filho". Então ela deu o endereço de onde o bebê estava e falou: "Pode ir lá buscar". Só que a Charlotte nunca chegou. Ela saiu do hospital e desapareceu. Seus rastros acabam por aí. O William diz que não tem antipatia pela Charlotte. Ele diz que teve uma vida incrível e agora ele diz que tem uma família muito maior, porque ele finalmente fez uma vida para si mesmo. Ele trabalha para uma empresa de software de médicos na Filadélfia. E a Jennifer e o William, até na época da reportagem mais recente, haviam se encontrado pelo menos 2 vezes. E ele achava isso ótimo, porque ele sempre achou que era um filho único. E a Jennifer sente uma ligação profunda com ele. Só que o mais triste é que ele ainda não quis conhecer o pai biológico. Eles já se falaram por telefone, trocaram cartas e textos, mas ainda não quis ter o encontro. Ele se justificou dizendo que tem receio de conhecer todos muito rápido. E ele diz que muito em breve estaria pronto para conhecer o Mark. E o Mark espera por esse dia com ansiedade. Desde 2011, quando o William/Marks foi descoberto, nunca mais descobriram nada sobre a Charlotte. A Jennifer não conseguiu sair do Novo México porque ela ainda espera a mãe voltar. E o Mark pensa na Charlotte todos os dias. Ele não consegue esquecê-la, ele sente falta da presença dela e ele diz que não consegue encontrá-la. Então ele espera que ela o encontre. E ele tem certeza que um dia ela ainda vai voltar. Sabe, uma coisa que me chamou muita atenção nesse caso foi o sentimento dos pais adotivos, de que um dia os pais biológicos poderiam bater na porta, alguém poderia bater na porta para pegar a criança de volta. Eu não conseguiria viver com uma coisa dessa. Francamente, seria terrível. Seria terrível. Você adotar uma criança e viver com esse medo é desesperador. Olha, era capaz de eu mudar de país para não ter que passar, para ter certeza que não iria passar por isso, porque é horrível ter o sentimento desse, dormir pensando nisso. Já pensou? Esses pais devem ter tremido cada vez que alguém batia na porta, que alguém tocava a campainha, de repente eles olharam e não reconheceram as pessoas que estavam na porta. E eu acho que assim, o pior nisso tudo é que tem um lado do Mark que sabe, poxa, que pena que ele não conseguiu recuperar o filho ainda quando era possível. E é tão estranho porque nessa situação, vamos imaginar aqui que o Mark consegue descobrir aonde o Max estava aos 6 anos de idade. Aí ele bate na porta e fala: "Eu quero o meu filho de volta". Se eu fosse os pais adotivos do William Marks, eu não iria querer entregar. Só que eu consigo entender que se eu fosse o Mark, eu ia querer o meu filho de volta. Então, não consigo nem dizer assim, tipo, porque não tem como dizer que lado aqui está certo. Eu acho que é uma situação injusta para os dois lados, tá? Principalmente porque essa mulher, independente se ela teve um surto ou não,
essa vida que ela já tinha desregrada, desocupada, falta de responsabilidade, causou tudo isso, porque um surto não começa de um dia para o outro, sem contar que esse surto dela é até um surto inteligente, porque ela estava em surto, mas ela teve a capacidade de inventar nomes falsos, de inventar muitas mentiras. Então assim, é muito revoltante o papel dessa mulher, é muito absurdo. Eu acho assim, e o pai da Jennifer foi muito inteligente de não enviar a filha pra lá, porque já pensou se essa mulher some com as duas crianças? Aí iriam ficar dois pais desesperados, já não bastasse um, ia ficar o outro também, sabe? Que é revoltante. Eu não sei nem o que pensar onde essa mulher está, se ela ainda está viva ou não, porque a gente precisa entender, muitas doenças psicológicas mentais, elas não começam simplesmente do nada. Muitas coisas são desencadeadas através de atitudes negligentes, de pessoas que vão dando passos em falso todos os dias, pessoas que só querem viver na balada, pessoas que só querem viver na fanfarra, na festa, como se não houvesse amanhã, que era o que essa mulher vivia, tá? E isso tudo ocasiona numa consequência, porque ela não tinha a capacidade de lidar com o mundo real. O mundo que ela vivia era um mundo de fantasia, e lidar com o marido, lidar com o bebê é uma responsabilidade que ela não queria fazer, ela não queria ter, ela não queria manter, ela já havia abandonado uma filha anteriormente, ela não tinha compromisso nenhum, porque pelas declarações da Jennifer, não era uma coisa regular, ela não ligava uma vez por semana, ela não queria saber da filha a cada 15 dias, ela aparecia quando queria, ela sumia quando bem entendia. Então assim, isso tudo é o papel de uma pessoa irresponsável. É muito perigoso quando você se envolve com uma pessoa que tem um estilo de vida festeiro, que vive apenas indo pra lá e pra cá, que não se importa com nada, que não cuida de nada, e o resultado disso tudo no final é tragédia. E a gente pode olhar que essa tragédia é desde o começo. Olha, que dó que me deu desse homem. Eu vi o depoimento, hoje ele tá idoso, um mar, que aí você olha pra ele lá, sofrendo, esperando uma mulher que só um milagre pra ela aparecer agora depois de tantos anos. Ninguém sabe o que aconteceu, ou então de repente ela quis assumir uma outra vida e continua fugindo por aí. Vocês podem ver, né, por todo o histórico a gente consegue analisar que ela não tinha responsabilidade nenhuma. Ela estava com um cara num dia, bateu na porta dele no outro, sem ninguém, ele se envolveu, se apaixonou. Esse é o grande problema, as pessoas se envolvem muito rápido, se apaixonam e ficam presas. E aí depois, para cortar essa corrente é muito difícil. E essa é a consequência de se envolver com pessoas que não têm responsabilidade, de pessoas que não têm compromisso, de pessoas que não levam a vida a sério. Eu lamento de coração, eu lamento demais pelo Mark. Me doeu o coração ver o depoimento dele. Mas que isso sirva de exemplo para as pessoas que aparecerem na sua vida como se nada estivesse acontecendo, como se todo dia fosse um novo dia para fazer qualquer coisa que no fim não dará fruto nenhum, apenas gera diversão, fanfarra, farra, festança, noites em claro e por aí vai. Essas pessoas tendem a levar as outras pessoas para um buraco, porque é exatamente o comportamento que essa mulher foi gerando, é exatamente o comportamento e toda a dor que ela causou. Imagina os pais dela, como não ficaram. Imagina a Jennifer com essa ausência, não teve uma mãe, sabe? É perturbador você ter alguém desaparecido na sua família, você não saber onde está. A gente fica se perguntando, será que está vivo? Será que está com alguém? Será que está bem? Será que está respirando? É um sentimento incompleto, você não sabe o que aconteceu, não há um desfecho, não há paz, é uma pergunta que vem constantemente. E aí isso causa um sofrimento em várias pessoas. A ação irresponsável dessa mulher gerou consequências irreversíveis para uma série de pessoas. Para o Mark, que foi o mais afetado, para aqueles pais que viveram com esse medo de ter a sua criança recolhida. E é um sentimento desesperador. Eu não queria lidar com uma coisa dessa, Lidar com isso é um sentimento assim, é um medo constante. E eu vou falar uma coisa pra vocês, é muito difícil de lidar com situações como essa. É como você olhar e pensar, se você tem filho agora, você imagina alguém aparecer e recolher o seu filho. Entende? É tudo aquilo que você construiu, a vida que você gerou até ali, simplesmente pode sumir de um dia para o outro, e isso é perturbador, é assustador. É uma das condições que atingem algumas pessoas nesse mundo, e é uma das situações mais angustiantes, porque é uma situação de pendência.
Essas situações de pendência, elas têm esse problema. Elas ficam pendentes, elas não passam. Você não sabe quando vai acabar. Você não sabe quando o mal vai bater na sua porta. Ele pode nunca bater, mas você não tem como saber. Você não tem como prever. Então, com certeza, eles encontraram paz em algum momento, mas depois de muito, muito tempo, porque conforme ele foi crescendo, fica mais difícil de recuperar aquela criança, fica mais difícil de pegar aquele garoto de volta. Mas no começo, quando ele era pequenininho, esses pais com certeza dormiram muito, muito mal. E o Mark, então, nem se fala. É triste, é lamentável, muito revoltante mesmo. Maldade, eu achei maldoso mesmo. Eu acho que independente de um surto, eu acho que muita coisa ali ela fez planejada, porque já há um padrão de comportamento aqui. Não foi simplesmente uma pessoa que vivia bem, tudo certinho, fazia tudo ok e do nada deu a louca. Não, já era um padrão, e esse padrão ele se manifestou, se gerou, aí entrou, teve uma doença, teve um desvio psicológico, um distúrbio, e aí a casa toda caiu. Cuidado com pessoas que se aproximam da sua vida apenas para festejar. Você vai se divertir, você vai sorrir, você vai se sentir nas alturas. Mas um dia, o preço disso vai causar uma dor muito maior do que a alegria que você sentiu ao lado desse indivíduo. E quanto ao William, eu acho que ele pode estar com medo do que ele vai ver, afinal, é o pai biológico dele. E eu acho que ele teme não saber o que vai sentir na hora. E se o sentimento for ruim? Então, para evitar a decepção, ele adia o encontro. Ele não quer lidar com essas emoções, com esses sentimentos. Há uma sobrecarga, há uma pressão sobre ele, porque é uma vida nova. A partir do momento que você descobre ter uma outra família, um pai, uma mãe, uma irmã, há uma nova onda de conflitos jorrando aqui dentro. E todos eles conflitam quem eu sou, o quanto do meu pai eu herdei. E se o que eu enxergar no meu pai não for bom, será que eu herdei isso dele? Será que eu tenho isso também? O desconhecido assusta, sem contar que ele tem uma imagem de pai na cabeça e agora, com esse encontro, ele terá uma segunda. E eu entendo que isso é assustador. Se o William estiver esperando o momento certo, talvez esse momento não chegue. E eu acho que ele deve dar uma chance para seu pai. Ele não apenas pode gostar do que vai ver, como pode se surpreender com o que vai sentir. Um amor muito profundo e um amor verdadeiro. Um amor de um pai que desesperadamente quer encontrar seu único filho. Se você gostou desse caso, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, dá seu like. Eu e minha irmã tivemos um ótimo debate aqui sobre posições exatamente sobre isso, sobre devolver a criança para os pais biológicos. E é um sentimento que eu tenho certeza que pouquíssimos pais com certeza iriam fazer. O que você faria se você estivesse no lugar desses pais? Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Está disponível lá no meu site, você pode falar comigo também pelo Instagram. O livro vai autografado se você quiser, para qualquer lugar do Brasil, onde o Correios entregar pelo menos. Também qualquer lugar do mundo, onde o Correio entregar também. Você ganha marcadores, você ganha um pôster exclusivo, muito legal para você. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Você é bem-vindo para participar lá do canal do Telegram, tem áudios exclusivos onde a gente comenta, conversa de vez em quando. Também eu envio áudios falando sobre os bastidores aqui do canal, coisas que não dá para aparecer aqui, mas com certeza surgem por lá. Tenho também um canal de cortes, as análises são recortadas e postadas por lá. Então você é muito bem-vindo para conhecer o canal. Vamos bater 1000 inscritos por lá, tá, galera? E não se esqueçam, dia 8 de julho, a nova minissérie do 24 Horas na Mira, Pássaro Negro. Essa é uma história fantástica e é uma história muito, muito chocante. Eu tenho certeza que você vai ficar perplexo com essa história. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!